Oi, gente. Meu nome é Alexandre e a palestra de hoje vai ser sobre o Stephen Hawking. Vamos começar falando um pouco sobre mim. Eu sou estudante de ciência da computação, estou atualmente no terceiro período e faço parte do grupo PET Computação. Nessa palestra vamos abordar alguns assuntos sobre o Stephen, como quem ele foi, sobre a doença dele, um pouco sobre sua carreira acadêmica, sobre o Stephen na cultura popular. No passar dos anos ele foi aparecendo em séries e outras coisas, e alguns de seus trabalhos e premiações recebidos durante toda a sua carreira. Vamos lá. Quem foi Stephen Hawking? Stephen Hawking nasceu no dia 8 de janeiro de 1942 e morreu dia 14 de março de 2018. Ele nasceu em 8 de janeiro de 1942 e esse fato ele admirava porque eram exatamente 300 anos depois da morte de Galileu. E ele já começa o livro dele assim, o livro sobre a história dele, falando que ele nasceu exatamente 300 anos depois de Galileu e ele atenta ao fato de que não sabe se outras pessoas que nasceram naquele dia também se interessaram pela astronomia. Stephen era o mais velho de 3 filhos e viveu toda a sua vida com suas irmãs, Philippa e Mary. No final da escola, no final do ensino médio, Stephen estava mais próximo da química do que da física, porque ele achava que a física era muito chata, porque era fácil e óbvia demais. Mas mesmo assim, Stephen resolveu que na Universidade de Cambridge ia cursar física. E com isso se tornou um dos maiores físicos do século XX. Stephen foi diagnosticado com a esclerose lateral amiotrófica aos 21 anos. Assim que foi diagnosticado, Stephen pensou que a carreira dele ia acabar ali, que ele não ia conseguir realizar nada do que ele sonhava. Ele achou que a vida dele tinha acabado, é isso, ele ia ficar preso numa cadeira de rodas para sempre e não ia conseguir realizar nada. Mas com o passar do tempo ele percebeu que aquilo não era um obstáculo para ele. Ele ia sim conseguir realizar tudo. Tanto que a maior parte de suas obras foi feita quando ele já estava em estágio bem avançado da esclerose. E para ele, no livro dele, ele fala que no começo ele achou que não ia conseguir mais viver. Mas o Stephen teve uma vida muito longa, para quem conviveu com a esclerose lateral amiotrófica. Ele viveu por mais de 50 anos com a doença. E ele disse que com o passar do tempo ele começou a enxergar que não era tão ruim assim, porque ele não precisava participar de palestras chatas ou comitês e pôde dedicar muito tempo à sua própria pesquisa. O que para ele foi ótimo, não pôde participar de comitês chatos, segundo ele, e poder dedicar todo o seu tempo à sua pesquisa. Stephen também participou da abertura dos Jogos Paralímpicos de 2012. Ele disse que essa participação foi onde ele teve a maior audiência de toda a história. Stephen já era um pouco famoso, pouco não, bastante famoso, devido ao seu livro que ele escreveu, Uma Breve História do Tempo, onde ele exemplifica algumas questões da física de uma maneira bem fácil, ou pelo menos mais fácil do que seria ouvir um físico teórico explicando, e um físico do nível do Stephen, né, que produziu muita coisa durante a vida e conseguiu colocar isso numa linguagem que a população conseguisse entender. Aqui é a foto do Stephen apresentando os Jogos Paralímpicos de Londres de 2012. Carreira acadêmica. O Stephen se formou em física na Universidade de Cambridge. Ele resolveu cursar física mesmo gostando muito de química no final do seu ensino médio e indo contra o pai dele, que queria que ele cursasse medicina, assim como a sua outra irmã e como ele mesmo.
Mas Stephen viu logo cedo que não era muito apaixonado pela biologia e percebeu que aquele não era o caminho que ele queria seguir, não era onde ele queria estar. E quando ele foi ficando mais velho, ele descobriu essa paixão pela astronomia, pela cosmologia, e viu que na física ele podia estar bem. Stephen terminou a sua graduação em 3 anos, porque ele conseguiu pular várias cadeiras e fazer só as provas finais. Fez o doutorado também em Cambridge. Stephen passou pelo doutorado e já no doutorado conseguiu criar várias teses que renderam muito sucesso. Ele foi pesquisador também. A vida do Stephen foi pesquisar. Era uma coisa que ele amava fazer. O Stephen amava pesquisar. Tanto que, né, já falei anteriormente, ele viu que uma das vantagens da esclerose, segundo ele, era poder dedicar mais tempo à pesquisa do que ficar dando palestras cansativas, indo para comitês, ficar dando várias palestras para alunos. Ele considerava aquilo uma perda de tempo. Stephen também foi professor lucasiano emérito na Universidade de Cambridge. Ele foi professor de matemática em Cambridge, apesar de não ser muito bom, segundo ele, em matemática. Foi uma das cadeiras ocupadas por Isaac, foi a cadeira ocupada por Isaac Newton, né? Ele se considerava muito honrado por ocupar uma das mesmas cadeiras que Newton. Stephen na cultura popular. Com o passar do tempo, Stephen não foi virando só uma figura pública, ele virou uma pessoa muito admirada na cultura nerd, principalmente por seus livros que explicavam o universo e a física de uma maneira bem simples, que muitas pessoas pudessem entender, e durante muito tempo ele virou referência em séries, na cultura pop, tanto que ele participou de algumas, seja por desenho, assim, animação ou pessoalmente. Isso aqui foi uma das participações do Stephen nos Padrinhos Mágicos. Isso aqui foi a participação do Stephen em Futurama. São 2 participações diferentes, tá? Isso aqui foi a participação do Stephen em um episódio dos Simpsons. Aqui, a participação do Stephen no episódio de The Big Bang Theory. Nosso pessoal dessa série foi a loucura quando o Stephen participou. O Stephen adorou fazer essa participação. Entrou para a história da cultura nerd. Alguns de seus trabalhos e premiações. O Stephen escreveu diversos livros, entre eles 2 que ele mesmo escreveu, sem a ajuda de mais ninguém, que foi Uma Breve História do Tempo, que fez muito sucesso quando foi lançada, que explica um pouco sobre o começo de tudo, o universo, espaço e o tempo, sobre a expansão do universo, algumas coisas mais teóricas como o princípio da incerteza, partículas elementares, buracos negros. Stephen também aborda nesse livro uma parte muito interessante que atraiu a atenção de todo mundo, né? Que foi a famosa viagem do tempo, e ele dá a visão dele sobre como ele acha que funciona, sobre poder ou não viajar para o futuro, para o passado. Stephen também escreveu, o outro livro que ele escreveu sozinho foi Minha Breve História, que é o livro que conta a história dele, em que essa palestra também foi inspirada, e que ele fala um pouco sobre a sua vivência com a esclerose, os seus trabalhos, fala um pouco da vida dele na universidade. Stephen relata no livro também que recebeu, quando era mais novo no colégio, o apelido de Einstein, mas mesmo ele não se considerando um dos melhores alunos da turma, porque segundo ele era uma turma de pessoas muito inteligentes, ele ainda conseguiu receber o apelido de Einstein. E para ele foi uma honra, né? Aí, anos mais tarde, o Stephen ganhou a medalha Albert Einstein, que combinou muito com o título que ele recebeu quando era mais novo. Entre os prêmios que Stephen ganhou, ele ganhou a medalha de ouro da
Royal Society Astronomical. Ele ganhou uma medalha também o prêmio, né, de física fundamental por uma teoria dele que ele não conseguiu provar, infelizmente, que ficou só na teoria, mas ele ainda ganhou o prêmio por isso. E o Stephen, também depois de um tempo, ele ganhou o título de companheiro de honra da Rainha Elizabeth II, em que eles participaram de um evento juntos e ele pôde acompanhar a rainha. O Stephen viveu toda a sua vida na Inglaterra, por isso fez todos os seus cursos, todas as suas aulas e a maioria de suas palestras foram desenvolvidas em Cambridge, que foi onde ele estudou e foi professor. Aqui estão alguns dos exemplos dos livros que o Stephen escreveu. Uma breve história do tempo, breves respostas para grandes questões, né? O universo numa casca de nós, e ali o último livrinho, Minha Breve História, onde Stephen conta um pouco sobre ele, sobre sua vivência, aqui algumas referências. E é isso, terminamos com essa foto do Stephen, quando ele foi na Go Zero G para experimentar como que funcionava não estar sob o efeito da gravidade. E é isso. Esse é o fim da palestra.